Você está rolando a tela do seu celular e de repente para. É ela de novo. Aquela mulher no Instagram com a cintura fina, a pele perfeita, a casa impecável, o relacionamento dos sonhos. E você sente aquele aperto no peito. Aquela voz na sua cabeça sussurrando que você nunca vai ser boa o suficiente. Eu sei exatamente como é isso, porque durante anos eu vivi nesse inferno silencioso. Eu acordava, pegava meu celular ainda na cama e começava meu ritual de autodestruição. Passava horas comparando minha vida com a vida de mulheres que eu nem conhecia, e a cada foto perfeita que eu via, um pedaço de mim morria por dentro. Fique até o final, porque vou te contar como eu saí desse ciclo vicioso e como você também pode recuperar sua autoestima começando hoje mesmo. Era uma terça-feira comum quando tudo desmoronou. Eu estava sentada no chão do meu banheiro chorando descontroladamente porque tinha acabado de ver fotos de uma ex-colega de faculdade em Santorini. Ela estava radiante, bronzeada, usando um vestido branco esvoaçante com o pôr do sol mais perfeito ao fundo. E eu estava ali, de pijama às 3 da tarde, com olheiras profundas, cabelo oleoso preso num coque bagunçado, cercada de roupas sujas. Naquele momento eu pensei, como eu deixei minha vida chegar nesse ponto. Mas o pior não era nem a comparação em si. O pior era que isso acontecia todos os dias, várias vezes ao dia. Eu tinha transformado as redes sociais no meu tribunal pessoal, onde eu era sempre culpada de não ser suficiente. Deixa eu te contar desde o começo. Tudo começou de forma tão inocente. Eu criei meu Instagram aos 22 anos só para acompanhar as amigas. No início era divertido. Via as fotos, dava umas curtidas, comentava algumas coisas bobas. Mas aos poucos aquilo foi se infiltrando na minha mente como um veneno lento. Comecei a notar que toda vez que eu via uma mulher mais bonita que eu, meu estômago revirava. Quando via alguém viajando para lugares incríveis enquanto eu mal conseguia pagar minhas contas, uma tristeza profunda tomava conta de mim. E quando via casais aparentemente perfeitos, trocando declarações de amor, eu olhava para o meu relacionamento morno e me sentia uma fracassada. O algoritmo é cruel. Ele aprende o que você gosta e te dá mais disso. Então eu comecei a receber cada vez mais conteúdo de mulheres perfeitas. Modelos fitness com corpo escultural, influenciadoras de beleza com pele de porcelana, blogueiras de lifestyle com casas que pareciam saídas de revista de decoração, empresárias de sucesso mostrando suas rotinas produtivas começando às 5 da manhã, mães perfeitas com filhos sempre arrumados e sorridentes. Cada nicho tinha sua versão da perfeição inatingível e eu consumia tudo com voracidade autodestrutiva. Era como se eu precisasse me machucar repetidamente para confirmar que eu realmente não prestava. A comparação virou minha companheira constante. Eu comparava meu corpo com o corpo delas, meu rosto com o rosto delas, meu cabelo, minha roupa, minha casa, meu trabalho, meu relacionamento, minha vida inteira. E eu sempre perdia nessa comparação. Porque aqui está o segredo que ninguém te conta. Você está comparando o bastidor da sua vida com o palco da vida dos outros. Você vê suas lutas internas, suas inseguranças, suas falhas, seu dia ruim, sua TPM, sua conta no vermelho, e compara isso com o highlight reel editado, filtrado e cuidadosamente selecionado de outras pessoas. É uma competição injusta, onde você nunca teve chance de vencer. Mas eu não entendia isso na época. Eu genuinamente acreditava que todas aquelas mulheres eram perfeitas, e eu era a única bagunçada. Que elas acordavam lindas, enquanto eu acordava com cara de quem foi atropelada. Que elas tinham relacionamentos harmoniosos, enquanto o meu estava desmoronando. Que elas eram naturalmente disciplinadas, organizadas e bem-sucedidas, enquanto eu era preguiçosa, desleixada e medíocre. Eu internalizei essa narrativa tão profundamente que ela se tornou minha identidade. Eu não era mais uma pessoa. Eu era uma coleção de defeitos andando. A depressão chegou de mansinho. Não foi de um dia para o outro.
Foi um acúmulo gradual de dias ruins que se transformaram em semanas ruins que se transformaram em meses de completo desespero. Eu parei de sair de casa a não ser quando absolutamente necessário. Parei de ver minhas amigas porque me sentia inferior a todas elas. Parei de me arrumar porque pensei, para quê? Parei de postar nas redes sociais porque achava que ninguém queria ver minha vida patética. Mas continuei consumindo conteúdo de outras pessoas compulsivamente. Eram umas 6, 7 horas por dia, apenas rolando o feed, assistindo stories, vendo reels, tudo no piloto automático. E a cada minuto que passava, meu ódio por mim mesma crescia exponencialmente. Se você está se inscrevendo no canal agora, bem-vinda. Aqui a gente fala sobre os desafios reais da vida moderna, saúde mental, autoconhecimento e transformação pessoal sem filtros e sem mentiras. Ativa o sininho porque toda semana tem conteúdo novo que pode literalmente mudar sua vida assim como mudou a minha. Teve um dia que eu estava tão mal que nem consegui sair da cama. Fiquei ali deitada encarando o teto por horas. Meu namorado, na época, tentou conversar comigo, mas eu nem tinha energia para responder. Ele saiu para trabalhar e me deixou ali. E foi nesse silêncio absoluto, nessa solidão profunda, que eu finalmente tive uma epifania. Eu percebi que estava entregando meu poder para pessoas que nem sabiam da minha existência. Eu tinha dado às redes sociais o controle total sobre como eu me sentia em relação a mim mesma. E o mais assustador, eu tinha feito isso voluntariamente. Ninguém me obrigou a abrir aqueles aplicativos. Ninguém me forçou a seguir aquelas pessoas. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça e disse: compare-se até querer desaparecer. Eu fiz isso sozinha. Essa percepção foi brutal, mas necessária. Porque pela primeira vez em anos, eu entendi que se eu tinha o poder de me destruir, eu também tinha o poder de me reconstruir. Parece óbvio quando você fala assim. Mas quando você está no fundo do poço, nada é óbvio. Tudo é escuro e sem saída. Mas ali, naquele momento de clareza, eu decidi que precisava mudar. Não sabia como, não sabia por onde começar, mas sabia que não podia continuar vivendo daquele jeito. A primeira coisa que fiz foi fazer um detox digital drástico. Deletei o Instagram do meu celular. Sim, completamente. Muita gente fala: ah, você não precisa deletar, só usar com consciência. Mentira. Quando você está viciada, quando sua saúde mental está em jogo, medidas extremas são necessárias. Também parei de seguir qualquer pessoa que me fazia sentir mal, mesmo que inconscientemente. Aquela amiga do ensino médio que só postava fotos de viagem, deixei de seguir. Aquela influenciadora fitness que eu admirava, mas que me fazia odiar meu corpo, deixei de seguir. Aquelas páginas motivacionais com frases sobre acordar às 5 da manhã e ser produtiva, deixei de seguir tudo. Fiz uma limpa brutal e sem dó. No começo foi horrível. Eu tinha tanta abstinência que minha mão pegava o celular automaticamente a cada 5 minutos, procurando o ícone do Instagram que não estava mais lá. Era músculo de memória. Era vício mesmo. Eu ficava ansiosa, agitada, com aquela sensação de que estava perdendo alguma coisa importante. Spoiler: eu não estava perdendo nada, mas o cérebro viciado não entende isso. Os primeiros dias foram de pura agonia. Eu não sabia o que fazer com meu tempo livre. Eu não sabia como preencher aqueles momentos vazios, que antes eram preenchidos com scroll infinito. Foi aí que eu percebi o quão dependente eu tinha me tornado. Mas depois de uma semana, algo incrível começou a acontecer. Eu comecei a ter pensamentos próprios novamente. Parece estranho dizer isso, mas é verdade. Quando você passa o dia inteiro consumindo os pensamentos, as opiniões, as vidas de outras pessoas, você perde contato com seus próprios pensamentos. Você não sabe mais o que você realmente pensa ou sente, porque sua mente está constantemente processando informação externa. Então, quando eu removi essa fonte constante de barulho mental, minha própria voz começou a emergir novamente. E foi assustador no começo porque eu nem lembrava mais como era minha própria voz. Comecei a praticar autoaceitação de forma muito concreta. E aqui vai um aviso.
Autoaceitação não é acordar um dia e se amar completamente. Isso é mentira romântica que vendem por aí. Autoaceitação é um processo lento, desconfortável e às vezes doloroso de olhar para si mesma com honestidade e decidir que você é humana e imperfeita. E isso é ok. Comecei com exercícios simples. Todo dia de manhã, antes de pegar o celular, eu ficava 5 minutos sentada na cama apenas observando meus pensamentos. Não tentava mudá-los, não julgava, só observava. E percebi que a maioria dos meus pensamentos matinais eram críticas a mim mesma. Antes mesmo de escovar os dentes, eu já tinha me chamado de gorda, feia, fracassada umas 10 vezes. Perceber isso foi chocante. Então comecei a fazer um exercício que mudou tudo. Cada vez que pegava um pensamento autocrítico, eu fazia uma pausa e perguntava: eu falaria isso para minha melhor amiga? A resposta era sempre não. Eu jamais olharia para minha melhor amiga e diria: você está gorda e feia hoje. Você é uma fracassada. Você não vale nada. Jamais. Seria cruel, desumano. Mas eu falava isso para mim mesma naturalmente, automaticamente, constantemente. Por quê? Porque eu aceitava um padrão de crueldade comigo mesma que nunca aceitaria com ninguém que eu amasse? Foi uma revelação devastadora. Comecei a praticar autocompaixão ativamente. Quando olhava no espelho e vinha aquela onda de crítica, eu respirava fundo e dizia em voz alta: eu sou humana e estou fazendo o melhor que posso. Parecia bobo no começo. Eu me sentia ridícula falando sozinha no banheiro. Mas com o tempo, com a repetição, aquelas palavras começaram a criar novas vias neurais no meu cérebro. Começaram a competir com a narrativa antiga de ódio. E aos poucos, muito aos poucos, a voz compassiva foi ficando mais forte que a voz crítica. Também comecei terapia. E aqui vai outra verdade. Você provavelmente precisa de ajuda profissional. Não é fraqueza. Não é exagero. Comparação social crônica, baixa autoestima profunda e depressão não são coisas que você resolve sozinha lendo posts motivacionais. Você precisa de alguém treinado para te ajudar a desembaralhar a bagunça que virou sua mente. Minha terapeuta me ajudou a entender que minha compulsão por comparação vinha de feridas muito mais profundas. Vinha da minha infância, onde eu nunca me senti boa o suficiente para meus pais. Vinha de um histórico de bullying na escola. Vinha de relacionamentos tóxicos, onde eu fui constantemente comparada com outras mulheres e sempre saía perdendo. As redes sociais não criaram meu problema. Elas só amplificaram algo que já estava lá. Trabalhei também na consciência digital. Aprendi a usar tecnologia de forma intencional em vez de compulsiva. Quando voltei para as redes sociais meses depois, voltei com regras rígidas. Nada de rolar o feed de manhã ou antes de dormir. Nada de passar mais de 30 minutos por dia em aplicativos sociais. Curadoria brutal de quem eu sigo, seguindo apenas pessoas que me inspiram de forma saudável ou me educam de alguma forma. E o mais importante, sempre que eu sentir aquele aperto no peito, aquela pontada de inveja ou inadequação, eu paro na hora, respiro e me pergunto: o que estou realmente sentindo aqui? É sobre a outra pessoa ou é sobre mim? Porque aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Quando você se sente mal vendo a vida de outra pessoa, o problema não é a outra pessoa, é você. É o que aquela imagem está ativando dentro de você. É a ferida que ainda não cicatrizou. É a necessidade não atendida. É o sonho não realizado. A pessoa na foto não está fazendo nada de errado por viver a vida dela e compartilhar isso. O trabalho é seu de curar o que dentro de você está reagindo com dor. Essa foi a lição mais difícil de aprender, mas também a mais libertadora. Comecei a cultivar gratidão ativamente. Todo dia antes de dormir, eu escrevia 3 coisas específicas pelas quais eu era grata naquele dia. E tem que ser específico. Não adianta escrever: sou grata pela minha família. Tem que ser: sou grata porque minha mãe me ligou hoje e rimos juntas por 10 minutos. Essa especificidade treina seu cérebro para procurar coisas boas na sua própria vida, em vez de focar no que falta. E tem ciência por trás disso. Gratidão literalmente muda a química do seu cérebro. Aumenta a serotonina e dopamina.
Reduz cortisol. Sua mente aprende que tem coisas boas acontecendo na sua vida, mesmo que ela não pareça perfeita. Mudei também minha relação com o meu corpo. Parei de seguir qualquer conteúdo fitness focado em estética. Parei de me pesar. Parei de contar calorias. Parei de me punir com exercícios que eu odiava só porque achava que precisava ter o corpo de outra pessoa. E comecei a me perguntar: o que meu corpo precisa hoje? Às vezes era movimento. Às vezes era descanso. Às vezes era comida nutritiva. Às vezes era pizza com sorvete porque a alma precisava de conforto. Aprendi que meu corpo não é um projeto de renovação. Ele não é algo que precisa ser consertado. Ele é minha casa e merece ser tratado com respeito e gentileza. Reconectei com hobbies antigos que eu tinha abandonado. Voltei a ler ficção. Voltei a pintar mesmo sendo péssima nisso. Comecei a cozinhar receitas novas. Saía para caminhar sem fone de ouvido, apenas ouvindo os sons da rua, observando as pessoas, sentindo o vento. Parece simples, mas essas pequenas coisas foram fundamentais para eu lembrar quem eu era antes das redes sociais consumirem minha identidade. Eu era uma pessoa com interesses, com curiosidades, com paixões. Eu não era apenas um cérebro consumindo conteúdo infinito e se sentindo mal. Estabeleci limites firmes com pessoas que alimentavam minha comparação. Aquela amiga que só falava de quanto dinheiro ganhava ou de quantos caras estavam atrás dela. Comecei a me afastar. Aquela prima que sempre fazia comentários sutis sobre meu peso ou minha vida amorosa. Parei de frequentar reuniões de família onde ela estaria. Muita gente vai dizer que isso é radical ou desnecessário, mas quando sua saúde mental está em jogo, você tem que proteger sua paz a qualquer custo. E isso significa às vezes cortar pessoas, mesmo que sejam família ou amizades antigas. A transformação não foi linear. Teve muitos dias ruins ainda. Dias onde eu recaía e passava horas no Instagram me comparando e me sentindo um lixo. Dias onde a depressão voltava com força total e eu não conseguia sair da cama. Mas a diferença é que agora eu tinha ferramentas. Eu sabia que aquilo era temporário. Eu sabia como me trazer de volta. Eu tinha minha terapeuta. Eu tinha meus exercícios de autocompaixão. Eu tinha minha consciência de que aquilo era um processo e não uma linha reta para a perfeição. Hoje, 3 anos depois daquele dia no chão do banheiro, minha vida é completamente diferente. Não porque eu fiquei perfeita. Não porque eu parei de ter inseguranças, mas porque eu aprendi a me tratar como trataria alguém que amo. Eu uso redes sociais ocasionalmente, mas elas não controlam mais minha autoestima. Quando vejo uma mulher bonita, eu consigo pensar: que legal para ela, sem que isso diga nada sobre mim. Quando vejo alguém bem-sucedida, eu consigo me inspirar em vez de me sentir inferior. E quando tenho dias ruins, eu permito que sejam ruins sem transformar isso em evidência de que sou inadequada. Se você está passando por isso agora, eu quero que você saiba algumas coisas. Primeira, você não está sozinha. Milhões de mulheres estão nessa batalha silenciosa contra a comparação e a baixa autoestima alimentadas pelas redes sociais. Segunda, não é culpa sua. Essas plataformas foram literalmente desenhadas para viciar você e fazer você se sentir insuficiente para que continue voltando. Terceira e mais importante, você pode sair disso. Não é fácil, não é rápido, mas é absolutamente possível. Comece pequeno. Você não precisa deletar todas as suas redes hoje. Mas faça um exercício. Identifique 5 contas que fazem você se sentir mal e pare de seguir. Pronto. Só isso hoje. Amanhã, pratique uma frase de autocompaixão. Uma só. Depois de amanhã, escreva 3 coisas específicas pelas quais você é grata. São passos minúsculos, mas eles se acumulam. Eles constroem uma nova fundação. Eles criam momentum. E de repente, 6 meses depois, você vai olhar para trás e perceber que não se odeia mais. Que consegue olhar no espelho sem crítica devastadora. Que pode rolar o feed sem desmoronar emocionalmente. Sua jornada de cura merece ser compartilhada e discutida. Por isso,
Se inscreve no canal agora se ainda não fez isso, ativa o sininho e deixa um comentário aqui embaixo contando qual é a sua maior dificuldade com comparação social. Vamos criar uma comunidade de mulheres que se apoiam em vez de competir, que celebram umas às outras em vez de invejarem, que entendem que a vida real é bagunçada e imperfeita e linda exatamente por isso. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Pode ser aquela amiga que você sabe que está lutando silenciosamente. Pode ser sua irmã, sua prima, sua mãe. Porque quanto mais falamos sobre isso, menos poder a comparação tem sobre nós. Vejo você no próximo vídeo e lembra: você não precisa ser perfeita para ser suficiente. Você já é suficiente exatamente como está agora.